Sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Começa no versículo 28, por favor, John. E ele, Paulo, andava com eles, os apóstolos, em Jerusalém, entrando e saindo. Se refere a mais ou menos 15 dias que ele passou lá, a maioria do tempo com Simão Pedro, Gálatas 1:18, e falava ousadamente no nome de Jesus. Obviamente, ele falava isso bem no epicentro ou núcleo aonde odiavam Jesus Cristo. Falava e disputava também contra os gregos. Ele disputava também contra os gregos, pregando na própria sinagoga na qual ouviu Estevão, e talvez tenha até debatido com ele. Vamos falar disso um pouco? Alguns anos atrás eu li que essa possibilidade existiu, que Paulo, que era o querido dos fariseus, Paulo que estava sendo educado para tomar o lugar de Gamaliel, e esse sendo o caso, ele tinha que ser brilhante, pois Gamaliel, como acho que você mencionou, era o discípulo de Halel, era isso mesmo? Foi ele que mencionou, mas verdade. Pois é. Então, ele devia ser um homem muito inteligente, um homem muito brilhante, um homem muito inteligente e reconhecido. Mas acreditam que talvez ele debateu com Estevão em uma das sinagogas. E Estevão saiu por cima, provou da palavra de Deus que Jesus era o Filho de Deus, o Messias. E se isso de fato aconteceu, isso ia ter deixado Paulo chateado, porque olha só, aqui estava esse indivíduo que nunca foi treinado. Ele não aprendeu com os grandes rabis ou grandes escribas, e ali estava ele, me vencendo em uma discussão. Isso, se realmente aconteceu, deve ter deixado ele irado como nenhuma outra coisa, e pode ter acontecido sim. A diferença entre os saduceus e fariseus é importante se entender. A influência da Grécia, como mencionamos no programa passado nessa semana, com o Império Soluciano, muitos judeus eram a favor da helenização. As filosofias gregas misturaram elas em meio... Só um minuto, John. Todos os diáconos, na época não eram diáconos, mas os que foram selecionados, na época foram 7, em Jerusalém, todos eram judeus helenistas. E o pensamento interessante é que haviam culturas diferentes, mas os saduceus, diferentemente dos fariseus, tinham uma perspectiva diferente sobre o que era importante. Os saduceus seguiam mais a maneira de pensar de Aristóteles, que a classe mais alta tinha que governar sobre a classe mais baixa e que os mais astutos e estudados tinham que liderar o povo. Então não era imposto sobre a pessoa comum que deveria viver como aqueles que eram mais elevados. Então havia uma diferença de pensamento entre os saduceus e fariseus, pois Halel dizia que todos devem aprender os preceitos de Deus. E ele pegou as tradições orais que depois conhecemos como Mishnah, levou elas até o povo para viver uma maneira prática de vida, satisfazendo os mandamentos e as leis de Deus, não é? Nesse sentido, havia uma diferença, porque agora os saduceus estavam mais do lado dos gregos e também estavam mais ligados com Roma. E aí haviam os fariseus que, depois da destruição do templo, foram eles que continuaram com o judaísmo mais próximo ao original do que os saduceus, que era mais centrado no templo. Então Paulo, vejo ele tentando debater com eles e eles querendo matar a ele, porque era um caso de oposição que meio que daria a eles uma licença ou uma desculpa para aniquilar a ele. Versículo 29, uma pergunta. Essa discussão que aconteceu entre Paulo e Estevão, possivelmente agora nessa mesma sinagoga, e agora Paulo estava do lado oposto. Antes ele debatia
com Estevão, o cristão, como um judeu grego. Mas agora ele estava fazendo o oposto. Que mudança, não é? Certo, verdade. Então lê o 29. E falava ousadamente no nome de Jesus. Obviamente, ele fazia isso bem no centro ou no núcleo de onde odiavam Jesus. Eles odiavam a Jesus ali. Falava e disputava também contra os gregos. Disputava com os judeus gregos, provavelmente pregando nas mesmas sinagogas aonde ouviu Estevão e provavelmente debateu com ele. Mas eles procuravam matá-lo. Apresenta agora o mesmo espírito contra ele que ele tinha apresentado contra Estevão. Uau! Imagine só, quando olhamos para o debate, não o debate, mas o que Estevão disse para eles, que os judeus eram obstinados e duros de coração e resistiam ao Espírito Santo. Vocês resistem ao Espírito Santo. Ele falou para eles a palavra Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus que eles diziam ter testemunhado na antiga aliança como a presença de Deus no Santo dos Santos. Ele disse, vocês resistem a esse Espírito porque resistiram a Cristo. E o Espírito Santo é aquele que faz Jesus conhecido para nós. Ninguém pode ir até o Pai a não ser que o Pai o atraia até mim. Então estavam sendo atraídos ali quando finalmente mataram Estevão, porque acho que em parte tem muito a ver com controle e orgulho aqui. Estes líderes queriam ser a autoridade e que outros os servissem. Em um programa, no começo da semana, você disse que outros não passavam pelo sistema de educação deles, certamente como Estevão, que não passou, e agora Paulo passou, e ele se converte e está indo contra o que eles dizem, dizendo que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Senhor e apareceu para mim pessoalmente. É impressionante que, com 13 anos de idade, Paulo foi enviado para Jerusalém para estudar com Gamaliel e, não muito tempo depois, os seus pais se mudaram para Jerusalém. Eu li isso outro dia. É uma especulação. Ninguém sabe ao certo se é real. Eles se mudaram para Jerusalém, mas nós sabemos que, quando Barnabé foi para Tarso achar Paulo, se os pais de Paulo estivessem lá e ele morasse com eles, ia ter sido fácil de achá-lo. Mas a indicação é que Barnabé teve dificuldade em encontrar Paulo. Ele ficou um tempo procurando por ele. Então, talvez, e é daí que tiram o pensamento que talvez os seus pais tinham se mudado para Jerusalém. Algo desse tipo. Paulo também, possivelmente, estava se escondendo para que não encontrassem ele facilmente. Isso é possível. E tem um outro detalhe. Depois que Paulo tentou pregar para os judeus, fizeram um protesto, ele foi preso, depois foi salvo pelos soldados romanos, levado para um castelo, armaram para matá-lo, e acredito que foi um sobrinho dele, não é que era filho do seu irmão, da irmã dele, que era uma indicação que talvez a família dele estivesse lá, ou parte da família. É verdade, essa foi uma das razões que eles deram, que a irmã dele vivia lá. Não garante nada, mas é uma possibilidade dentro desse raciocínio. E o fato de que esse garoto falou com Saulo, devia ter uns 13, 14, 15 anos, e isso mostra familiaridade. Paulo confiava no que ele dizia, e há uma indicação que os pais dele apoiavam a ele financeiramente. Depois que ele aceitou a Jesus, eles pararam de ajudar, mas depois recomeçaram, depois de um tempo, a apoiá-lo financeiramente, e por aí vai. Se isso está certo ou não, quem sabe, mas pode ter acontecido, não é? Muito bem, versículo 30. Sabendo, porém, os irmãos souberam que queriam matá-lo, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso, que era sua casa, e depois daí não ouvimos falar de Paulo até Atos 11, 25. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz. A atenção dos judeus nesse momento foi passada dos crentes para outras coisas, dando então à igreja descanso da perseguição, pelo menos por um tempo.
Foi o que falamos da ordem cronológica. Falamos que era algo mais imediato e não 3 anos na Arábia, porque agora que as ameaças diminuíram, a perseguição também, tudo porque Paulo não estava mais pregando ali. E eram edificadas. Sem interrupção, o Senhor edifica a sua casa, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Muita gente era salva, então isso deixou Satanás mancando, viu? Quando Paulo foi salvo a caminho de Damasco. Eu acho que posso dizer, sem muito medo de contradição, que foi a maior conversão que o mundo já viu. Não consigo imaginar uma outra. E se Deus tivesse escolhido um outro homem, porque o Senhor sabia quem estava escolhendo, o que ele faria e por aí vai. Mas tinha que ser um homem com uma vontade ímpar para se levantar contra a perseguição como ele se levantou. E 95% dela vindo da igreja, não vindo de Roma, mas da igreja mesmo. E não só a nação de Israel tentava matá-lo, mas os judeus cristãos, eles não estavam tentando matá-lo, mas travaram o ministério dele, pois eles não podiam suportar a ideia que a lei não valia mais, não era necessário guardá-la. Tudo isso estava acontecendo e só um homem, eu sei que o Senhor o ajudou, com uma vontade firme. É assim que tem que ser e não vamos mudar. E até chamou a atenção de Pedro e de Barnabé, dizendo, nisso aí vocês estão errados, e tal. E alguns dizem que as pessoas que vieram, que fizeram com que Barnabé e Pedro fizessem aquilo, não foram enviadas por Tiago, mas a Bíblia diz que vieram de Tiago, sim. E eu acredito que Tiago foi um dos maiores homens de Deus que já viveu, mas acho que estava errado. E no capítulo 15 de Atos, quando eles enviaram ou tomaram a decisão que vamos ter que sair do ar agora. O tempo acabou. Me desculpa. Pedro, perdão, Paulo, vocês vão ter que esperar. Obrigado por estar conosco. Não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Fique conectado na rede Sun Life de televisão.